São 11h27 da manhã. O sol brilha forte sobre a Baía de São Francisco. O céu está extraordinariamente claro, sem uma única nuvem à vista. Condições perfeitas para voar, diriam os especialistas. Um Boeing 777-200ER da Asiana Airlines começa sua aproximação final para o Aeroporto Internacional de São Francisco. Para os 291 passageiros e 16 tripulantes a bordo, está prestes a terminar uma longa jornada desde Seul, Coreia do Sul. Mais alguns minutos e estariam em solo americano, prontos para começar suas férias, reuniões de negócios ou reencontros familiares. Mas algo não está certo nesta aproximação. Algo que os passageiros talvez não percebam, mas que os controladores de tráfego aéreo, observando das torres do aeroporto, começam a notar com crescente apreensão. O avião está baixo demais. Perigosamente baixo. Asiana 214, verifique sua altitude. A voz do controlador ecoa pelo rádio, mas não há tempo para resposta. O que se segue parece acontecer em câmera lenta para aqueles que observam do solo, mas em velocidade aterradora para os que estão a bordo. O trem de pouso traseiro do Boeing 777 atinge violentamente o quebra-mar que precede a pista a 28 litros, uma barreira de rochas e concreto que separa a baía da pista. O impacto é devastador. O trem de pouso colapsa instantaneamente, seguido pela cauda da aeronave, que se desprende como se fosse feita de papel. Destroços voam em todas as direções enquanto o gigante de metal, agora mutilado, gira violentamente sobre o próprio eixo, deslizando pela pista em uma trajetória errática e caótica. Dentro da cabine, o terror absoluto. Passageiros são lançados contra seus cintos de segurança com força brutal. Bagagens de mão se transformam em projéteis letais, voando pelos corredores. O rugido ensurdecedor de metal se contorcendo mistura-se aos gritos de pânico. Oxigênio escapa das máscaras que caem automaticamente, criando uma névoa surreal dentro da fuselagem rompida. Se você já se interessou por aviação, provavelmente já ouviu falar de acidentes de pouso como este. Se ainda não conhece os detalhes deste caso específico, não esqueça de dar um like neste vídeo para que mais conteúdo como este chegue até você. Por um milagre da engenharia moderna, a fuselagem principal permanece relativamente intacta, apesar dos danos catastróficos. Ainda mais milagroso, não há fogo imediato, o que dará aos sobreviventes preciosos minutos para evacuar a aeronave destroçada. Mas não para todos. 3 jovens estudantes chinesas, que viajavam para um acampamento de verão na Califórnia, não sobreviverão a este dia. Uma delas será ejetada da aeronave durante o impacto, enquanto outra será fatalmente atropelada por um veículo de emergência na confusão do resgate, um detalhe particularmente trágico que só será descoberto depois. A terceira sucumbirá aos ferimentos dias depois no hospital. Como isso pôde acontecer? Como um avião moderníssimo, pilotado por uma tripulação experiente, pode simplesmente cair durante um pouso em um dia de céu limpo, em um dos aeroportos mais bem equipados do mundo? Que sequência de eventos, decisões e falhas levou a esta tragédia que mudaria para sempre as vidas de centenas de famílias? Esse é o tipo de momento que separa a vida da morte na aviação. O tipo de momento que exige decisões perfeitas em segundos. Se você está fascinado por histórias reais como esta, não esqueça de seguir nosso canal para não perder nenhum de nossos episódios de acidentes aéreos narrados sob a perspectiva de quem entende o assunto. Hoje eu vou te contar sobre um dos acidentes mais impactantes da aviação comercial moderna, o voo Asiana Airlines 214. Eu sou o capitão Jack Mercer. O que você vai assistir agora é a história do ponto de vista de um piloto que já viu e viveu muita coisa em 25 anos de experiência. Seja bem-vindo a bordo. Era 6 de julho de 2013, um sábado como tantos outros no movimentado Aeroporto Internacional de São Francisco. O relógio marcava 11h26 quando o Asiana Airlines 214, um Boeing 777-200ER, registrado como HL7742, começava sua aproximação final para a pista 28 litros. Este voo transcontinental havia partido de Incheon, Coreia do Sul, tinha feito uma escala em Xangai, China, e agora, após mais de 10 horas no ar, finalmente se aproximava de seu destino final.
A bordo, 291 passageiros, muitos deles estudantes chineses a caminho de acampamentos de verão na Califórnia, e 16 tripulantes, todos ansiosos para finalmente pisar em solo americano. No cockpit, uma situação incomum se desenrolava. O capitão Lee Kang-kook, 45 anos, um piloto com 9.793 horas de voo, mas apenas 43 delas no Boeing 777, estava no controle da aeronave. Era seu primeiro pouso em São Francisco como piloto no comando de um 777, embora já tivesse pousado ali antes como copiloto. No assento do copiloto estava Lee Young-min, 49 anos, um instrutor experiente com 12.387 horas de voo, incluindo 3.220 horas no 777. Esse arranjo de um piloto menos experiente sendo supervisionado por um instrutor é comum na aviação, parte essencial do treinamento contínuo das tripulações. Um terceiro piloto, Bong Dong-won, 41 anos, ocupava o assento de observador na cabine, também conhecido como jump seat. Este trio de profissionais se preparava para realizar um pouso que, em condições normais, seria apenas mais uma rotina em suas carreiras. Mas as condições não estavam totalmente normais naquele dia. Um detalhe crítico tornava esta aproximação diferente de tantas outras que eles já haviam realizado. O sistema de orientação de aproximação de precisão, conhecido como ILS, Instrumental Landing System, estava parcialmente desativado devido a obras na pista. Especificamente, o componente que fornece orientação vertical, o glide slope, não estava funcionando. Isso significava que, em vez de seguir sinais eletrônicos precisos que guiam a aeronave até o ponto exato onde deve tocar a pista, os pilotos teriam que realizar uma aproximação visual, contando com referências externas e seus próprios cálculos para determinar a trajetória correta de descida. Em termos simples, teriam que fazer o pouso na mão, sem a ajuda daquele copiloto eletrônico invisível que normalmente os guiaria com precisão milimétrica até o solo. Para muitos pilotos, especialmente os mais experientes, uma aproximação visual em condições meteorológicas favoráveis como aquelas não representa um grande desafio. Afinal, muito antes dos sistemas automatizados, os aviões pousavam exclusivamente guiados pelos olhos e reflexos de seus pilotos. Mas para tripulações acostumadas à alta automação das aeronaves modernas, especialmente em longas rotas internacionais, essa mudança repentina pode representar um aumento significativo na carga de trabalho e complexidade. E este, meus amigos, é um dos pontos críticos para entender o que estava prestes a acontecer. As aeronaves modernas são maravilhas tecnológicas que reduziram drasticamente os acidentes nas últimas décadas. Mas essa mesma tecnologia pode criar um efeito colateral perigoso: a atrofia das habilidades básicas de voo em alguns pilotos que se tornam excessivamente dependentes da automação. Se você ainda não deu like neste vídeo, este é o momento perfeito para fazê-lo e nos ajudar a compartilhar este conteúdo educativo com mais pessoas interessadas em aviação. Agora vamos voltar ao cockpit do voo 214. À medida que a aeronave se aproxima do aeroporto, o capitão Lee Kang-kook engaja o piloto automático, configurando-o para o modo FLCH, Flight Level Change, um modo que controla a velocidade enquanto o piloto seleciona manualmente a taxa de descida. É uma configuração comum para este tipo de aproximação. O Autothrottle, sistema que controla automaticamente a potência dos motores, também está ativo, teoricamente mantendo a velocidade da aeronave dentro dos parâmetros seguros. A velocidade-alvo para a aproximação é de 137 nós, cerca de 254 km por hora, considerando o peso da aeronave e as condições da pista. Manter essa velocidade é absolutamente crucial para um pouso seguro. Um pouco mais rápido, e o avião pode exceder os limites da pista. Um pouco mais devagar, e corre o risco de perder sustentação e cair prematuramente. Para um Boeing 777, com seus 171 mil kg de peso máximo de pouso, a margem de erro é estreita. Enquanto descem, a torre autoriza o pouso na pista a 28 litros. O tempo está perfeito, visibilidade de 16 km, vento de apenas 6 a 7 nós, temperatura agradável de 18 graus Celsius. Não há nenhuma condição meteorológica adversa que possa explicar o que está prestes a acontecer.
Devido à maneira como o capitão configurou o sistema, o autothrottle entrou em um modo que os pilotos chamam de dormência. Ele parou de ajustar ativamente a potência dos motores, mantendo-a em um nível fixo que logo se tornaria inadequado para a fase de voo em que se encontravam. Em aviões altamente automatizados como o 777, existem múltiplos modos de operação dos sistemas, cada um com características específicas. Entender exatamente como esses sistemas interagem entre si é absolutamente crucial, mas também extremamente complexo. Tão complexo que até mesmo pilotos experientes ocasionalmente se confundem com o comportamento dos sistemas em determinadas configurações. É o que os especialistas chamam de surpresa de automação, quando os sistemas automatizados se comportam de maneira inesperada para o operador humano. Neste caso específico, quando o capitão selecionou uma nova altitude no painel de controle, o autothrottle interpretou esse comando como uma instrução para parar de regular ativamente a velocidade. Este comportamento específico do sistema não estava adequadamente documentado nos manuais da Boeing nem foi enfatizado o suficiente no treinamento dos pilotos da Asiana. A 1.600 pés de altitude e aproximadamente 5 milhas náuticas, 9 quilômetros, da cabeceira da pista, a aeronave está configurada para o pouso, trem de pouso estendido, flaps ajustados para 30 graus. A velocidade registrada é de 170 nós, 315 km por hora, ainda acima da velocidade-alvo de 137 nós. A tripulação espera que o autothrottle reduza automaticamente a potência para desacelerar a aeronave, mas isso não acontece devido ao modo em que o sistema se encontra. Enquanto isso, o piloto que está nos controles luta para manter a aeronave alinhada com a trajetória ideal de aproximação. Sem o glide slope para guiá-lo, ele tenta usar as luzes PAPI, Precision Approach Pass Indicator, à esquerda da pista como referência. Estas 4 luzes, quando vistas na proporção correta de vermelhas e brancas, indicam se a aeronave está muito alta, muito baixa ou na trajetória ideal. O problema é que a aeronave está ficando muito alta em relação à trajetória ideal. Para corrigir, o capitão aumenta a taxa de descida, mas não percebe que precisaria aumentar a potência para manter a velocidade durante essa manobra. Como o autothrottle está adormecido, a velocidade começa a cair perigosamente. A 500 pés de altitude, onde uma aproximação deve estar completamente estabilizada, a aeronave ainda está acima do caminho ideal e agora sua velocidade já está caindo abaixo dos parâmetros seguros. É neste ponto que, segundo os procedimentos padrão de qualquer companhia aérea, a tripulação deveria iniciar imediatamente uma arremetida, abortar o pouso, aplicar potência máxima e subir para tentar uma nova aproximação. Mas essa decisão crítica não é tomada. Seja por fixação no objetivo de pousar, por falha na monitoração dos parâmetros ou por não reconhecer a gravidade da situação, a tripulação continua a aproximação instável. Se você está gostando desta análise detalhada, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Aos 200 pés, as coisas pioram drasticamente. A velocidade já caiu para 134 nós, abaixo da velocidade mínima de aproximação. O 777 está agora em uma taxa de descida de 1.200 pés por minuto, quase o dobro do recomendado para uma aproximação estável. A potência dos motores está próxima da marcha lenta, totalmente inadequada para a situação. Apenas 11 segundos antes do impacto, a 125 pés de altitude, o copiloto instrutor finalmente percebe o perigo iminente. Potência, ele diz, uma palavra que na linguagem precisa da aviação significa, precisamos aumentar imediatamente a potência dos motores. A 100 pés, a velocidade despenhou para 112 nós, 207 km por hora, perigosamente abaixo da mínima. O capitão tenta aumentar a potência manualmente, mas é tarde demais. A inércia de grandes motores a jato significa que eles precisam de tempo para responder e acelerar, tempo que a aeronave não tem mais. A 50 pés, os pilotos finalmente percebem que não conseguirão pousar com segurança. Vá em frente, diz o instrutor, uma instrução para arremeter, para abortar o pouso. Mas é tarde demais. A aeronave já perdeu sustentação e está em uma trajetória balística, como uma pedra lançada que só pode seguir as leis da física.
Aos 4 segundos do impacto, a 35 pés, o stick shaker é ativado, um dispositivo que faz o manche vibrar violentamente para alertar os pilotos sobre uma condição de stall iminente. É o último grito desesperado da aeronave, avisando que está prestes a perder completamente a capacidade de voar. O último registro no gravador de dados de voo mostra uma velocidade de apenas 103 nós, 191 km por hora, absurdamente abaixo dos 137 nós necessários. A potência dos motores finalmente começa a aumentar, mas é tarde demais para evitar o inevitável. Às 11h28, hora local, o Asiana 214 colide violentamente com o quebra-mar que precede a pista 28 litros. O impacto é tão violento que a cauda se desprende completamente, juntamente com ambos os motores e o trem de pouso. A fuselagem gira quase 360 graus, deslizando pela pista em uma trajetória caótica antes de finalmente parar, completamente destruída, mas milagrosamente sem incendiar imediatamente. Dentro da aeronave, o caos. A maioria dos passageiros está viva, mas muitos estão feridos, alguns gravemente. Os sistemas de emergência da aeronave foram gravemente danificados pelo impacto. Algumas saídas de emergência não podem ser utilizadas. As máscaras de oxigênio penduram do teto. Fumaça começa a se formar em algumas seções, aumentando o pânico. Os comissários de bordo, muitos deles também feridos pelo impacto, iniciam os procedimentos de evacuação de emergência com extraordinário profissionalismo, apesar das circunstâncias caóticas. Desatem os cintos. Deixem tudo para trás. Saiam agora. Eles gritam, guiando os passageiros atordoados para saídas funcionais. Enquanto isso, no aeroporto, os alarmes soam. Equipes de emergência correm para o local, enquanto os controladores de tráfego aéreo rapidamente desviam outras aeronaves que estavam prestes a pousar. Uma resposta de emergência maciça é mobilizada em questão de minutos. Mas, infelizmente, nem todos conseguem escapar. Além das 3 jovens estudantes que perderiam suas vidas, dezenas de outros passageiros sofreram ferimentos graves, alguns com sequelas permanentes. Um balanço final assustador para o que deveria ser apenas mais um voo de rotina. A pergunta que ecoa na mente de todos, desde os sobreviventes até os especialistas em segurança aérea, é simples, mas profundamente perturbadora. Como isso pôde acontecer? Como um avião moderníssimo, pilotado por uma tripulação profissional, pode simplesmente cair do céu em um dia de condições perfeitas, durante uma manobra tão fundamental quanto um pouso? Se você achou essa informação valiosa, não deixe de dar um like e compartilhar com amigos que também se interessam por aviação. O National Transportation Safety Board, NTSB, a agência americana responsável pela investigação de acidentes aéreos, imediatamente enviou uma equipe completa ao local. As caixas pretas foram recuperadas rapidamente, e o trabalho meticuloso de reconstruir os últimos minutos do voo 214 começou sem demora. O que eles descobriram foi uma teia complexa de falhas, técnicas, humanas e organizacionais, que se entrelaçaram de maneira fatal naquela manhã de sábado em São Francisco. Vamos começar pelas conclusões oficiais do NTSB, publicadas após mais de um ano de investigação minuciosa. A causa provável do acidente foi identificada como o inadequado monitoramento da velocidade e trajetória de voo pela tripulação e a incorreta resposta ao autothrottle e aos sistemas de controle automático de voo. Em termos mais simples, a tripulação não percebeu que a velocidade estava caindo a níveis perigosos e não entendeu corretamente como seus sistemas automatizados estavam funcionando, ou não funcionando, naquele momento crítico. Mas o NTSB foi além, identificando uma série de fatores contribuintes que, juntos, criaram as condições para este acidente. Primeiro, a complexidade do autothrottle e dos sistemas de piloto automático do Boeing 777, que não estavam adequadamente descritos na documentação da fabricante nem nos materiais de treinamento da Asiana. Ou seja, os pilotos não tinham todas as informações necessárias para entender completamente como esses sistemas interagiam em todas as situações. Segundo, a comunicação não padronizada entre os pilotos durante a aproximação. O NTSB encontrou evidências de que a hierarquia cultural dentro do cockpit pode ter inibido uma comunicação mais assertiva.
Em culturas com alto índice de distância, o capitão Lee Kang-kuk tinha vasta experiência em outros tipos de aeronaves, mas relativamente pouca no Boeing 777. Sua experiência anterior também era predominantemente em aproximações com instrumentos completos, não aproximações visuais com sistemas parcialmente desativados como naquele dia. Quarto, a supervisão inadequada do piloto-instrutor. O copiloto experiente, que estava ali justamente para supervisionar e garantir a segurança da operação, também falhou em identificar e corrigir a tempo a degradação progressiva da situação. Quinto, e talvez mais assustador, a fadiga da tripulação. O NTSB determinou que ambos os pilotos estavam potencialmente afetados pela fadiga e pelos efeitos do jet lag, tendo atravessado múltiplos fusos horários nas horas precedentes. Mas estas conclusões oficiais, embora tecnicamente corretas, apenas arranham a superfície de questões mais profundas e perturbadoras sobre a aviação moderna. O acidente do Asiana 214 não foi apenas uma série de erros individuais, mas um sintoma de problemas sistêmicos que se escondem sob a superfície aparentemente segura da aviação comercial global. Um desses problemas é o que os especialistas chamam de paradoxo da automação. À medida que os sistemas de voo se tornam mais automatizados, teoricamente, mais seguros, os pilotos passam cada vez menos tempo realmente pilotando a aeronave. Isto pode levar a uma atrofia das habilidades básicas de voo, aquelas mesmas habilidades que se tornam cruciais quando a automação falha ou se comporta de maneira inesperada. Em vez de dominar completamente seus aviões, alguns pilotos modernos correm o risco de se tornarem gerenciadores de sistemas, excelentes quando tudo funciona conforme o esperado, mas potencialmente despreparados quando confrontados com situações não padrão que exigem habilidades manuais de voo. Este é um dilema particularmente insidioso porque os sistemas automatizados realmente tornaram a aviação mais segura no geral. Os acidentes diminuíram drasticamente nas últimas décadas graças a essas tecnologias. Mas os poucos acidentes que ainda ocorrem frequentemente envolvem problemas na interface humano-máquina, pilotos que não entendem completamente como seus sistemas estão funcionando, ou sistemas que não foram projetados considerando adequadamente os fatores humanos. Outro fator crítico é o treinamento. Tradicionalmente, os pilotos aprendiam primeiro as habilidades básicas de voo em aeronaves simples antes de progredirem para aviões mais complexos. Hoje, especialmente em mercados de aviação em rápida expansão como a Ásia, alguns pilotos podem ser treinados quase que exclusivamente em simuladores altamente automatizados, com muito menos horas de voo real antes de assumirem posições em aeronaves comerciais. O resultado é que alguns desses profissionais, embora tecnicamente competentes nos procedimentos normais, podem nunca ter enfrentado situações realmente desafiadoras que forjam o tipo de julgamento e instinto necessários quando as coisas saem do script. Há também a questão da pressão comercial. As companhias aéreas operam em um ambiente extremamente competitivo, onde os custos precisam ser rigorosamente controlados. Isso pode levar a programas de treinamento que cumprem apenas o mínimo regulatório, e não necessariamente o que seria ideal em termos de segurança. Também pode resultar em escalas de trabalho que aumentam o risco de fadiga da tripulação, como parece ter sido o caso no voo 214. Finalmente, há o elemento cultural. A aviação moderna é global, com pilotos de diversas origens culturais operando aeronaves projetadas em outro país, seguindo procedimentos escritos em uma terceira perspectiva cultural. Estas diferenças podem influenciar profundamente como os pilotos interagem entre si, como interpretam instruções e até mesmo como respondem a emergências. No caso específico da Asiana, o NTSB notou evidências de uma forte hierarquia dentro do cockpit. O capitão, mesmo sendo menos experiente no tipo específico de aeronave, mantinha uma autoridade que pode ter inibido o copiloto instrutor de intervir mais cedo ou mais decisivamente. Esta dinâmica de poder tem sido identificada como fator em vários acidentes anteriores envolvendo companhias aéreas asiáticas, levando a programas específicos de treinamento em CRM, Crew Resource Management, destinados a contrabalançar essas tendências culturais. Tudo isso coloca uma pergunta inquietante. O voo Asiana 214 foi apenas um evento isolado devido a circunstâncias únicas, ou foi um presságio de vulnerabilidades mais amplas escondidas sob a superfície aparentemente segura da aviação moderna?
Nos meses seguintes ao acidente, tanto a Asiana Airlines quanto a Boeing implementaram mudanças significativas em resposta às descobertas da investigação. A Asiana revisou seus programas de treinamento, especialmente para aproximações visuais e situações com automação parcial. A Boeing atualizou sua documentação sobre o funcionamento do autothrottle e implementou modificações de design para tornar o estado dos sistemas mais claro para os pilotos. A FAA, Federal Aviation Administration, também emitiu novas diretrizes para todas as companhias aéreas operando nos Estados Unidos, enfatizando a importância do monitoramento ativo da velocidade e trajetória de voo, especialmente durante aproximações visuais. Mas talvez a lição mais importante do voo 214 seja para nós, entusiastas e profissionais da aviação. A segurança aérea nunca está resolvida. É uma busca constante, uma vigilância contínua contra a complacência, contra a suposição de que os sistemas tecnológicos nos protegerão de todos os perigos. Os aviões modernos são maravilhas de engenharia, projetados com camadas e mais camadas de redundância e sistemas de segurança. Mas no final, são operados por seres humanos, seres falíveis, sujeitos à fadiga, confusão e erro de julgamento. E é na interface entre essas máquinas incrivelmente complexas e os humanos que as operam que os acidentes do futuro provavelmente continuarão a ocorrer. Para os sobreviventes e familiares das vítimas do Asiana 214, nenhuma análise ou melhoria de segurança pode desfazer a tragédia que experimentaram. 3 jovens estudantes, Yemen Yuan, Wang Linjia e Liu Yipen, perderam suas vidas na flor da idade, sonhos e futuros ceifados em um instante. Dezenas de outros carregam as cicatrizes físicas e psicológicas daquele dia. A justiça para essas vítimas vai além de indenizações financeiras ou mudanças nos procedimentos. Envolve um compromisso coletivo de todos nós no mundo da aviação, pilotos, engenheiros, reguladores, gerentes, instrutores e até mesmo entusiastas e passageiros informados, de nunca aceitar a complacência, nunca presumir que a tecnologia por si só nos manterá seguros, e sempre lembrar que por trás de cada estatística de acidente há vidas humanas reais, famílias e futuros destruídos. O voo Asiana Airlines 214 deveria ter sido apenas mais uma chegada tranquila num belo dia de verão em São Francisco, não é verdade? Mais 307 pessoas chegando aos seus destinos, iniciando suas férias, reuniões de negócios ou reencontros familiares. Mas transformou-se em uma tragédia que expôs vulnerabilidades preocupantes na interface entre humanos e a tecnologia avançada que criamos. Mas se há alguma luz nesta sombria história, é que cada acidente, cada quase acidente, cada incidente nos ensina algo valioso. A aviação tem uma tradição notável de aprender com suas falhas, de transformar tragédias em lições que salvam incontáveis vidas futuras. E é graças a essa cultura de aprendizado contínuo, de honestidade implacável em olhar para nossos erros, que voar hoje é mais seguro do que nunca na história. Após o Asiana 214, vários desenvolvimentos positivos emergiram. Primeiro, a Boeing revisou sua documentação de treinamento para tornar mais claras as interações complexas entre diferentes modos do autothrottle, especialmente as condições sob as quais ele pode parar de regular ativamente a velocidade. Segundo, a FAA emitiu novos requisitos para treinamento de pilotos, enfatizando as habilidades de voo manual, especialmente durante aproximações sem ajuda completa de instrumentos. Terceiro, a Asiana Airlines instituiu um programa especial de treinamento focado em comunicação assertiva em cabine, projetado para superar barreiras hierárquicas que podem inibir copilotos de intervir em situações de risco. Quarto, simuladores de voo em todo o mundo foram atualizados para reproduzir mais fielmente os modos de falha específicos que contribuíram para este acidente, permitindo que os pilotos pratiquem a resposta correta em ambiente seguro. E talvez mais importante, o acidente renovou a discussão global sobre o paradoxo da automação na aviação moderna, como manter as habilidades de voo manual afiadas em uma era de aeronaves cada vez mais automatizadas. A verdade incômoda que o Asiana 214 nos obriga a confrontar é que, apesar de toda nossa tecnologia, apesar de todos os sistemas sofisticados e procedimentos meticulosos, o elo humano na cadeia de segurança continua sendo tanto nossa maior força quanto nossa maior vulnerabilidade. Os sistemas podem nos ajudar, podem criar camadas de proteção, mas no final,
São mãos humanas nos controles, mentes humanas tomando decisões, e é nessa interface homem-máquina que devemos continuar focando nossa vigilância incansável. E vamos combinar o seguinte: se essa análise detalhada te emocionou ou te ensinou algo valioso, clica no botão de curtir e compartilha esse vídeo com mais pessoas que possam se interessar. O que acha? A informação sobre segurança aérea nunca é demais. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber aviso do meu próximo vídeo sobre acidentes aéreos e suas lições. Você não vai querer perder meus próximos episódios, onde continuo trazendo análises profundas sobre casos reais que moldaram a segurança da aviação mundial, não é mesmo? E deixe seu comentário contando qual foi a parte mais impactante desta história para você. Foi a complexidade dos sistemas automatizados? O paradoxo de como a automação pode tanto aumentar quanto, às vezes, comprometer a segurança? Ou talvez a fatalidade da jovem sobrevivente que acabou sendo atropelada por um veículo de emergência? Quero saber o que mais chamou sua atenção neste caso. Eu sou o capitão Jack Mercer, e como sempre digo ao final dos meus vídeos, voe seguro, questione quando necessário, e nunca comprometa a segurança. Nos vemos no próximo episódio.